Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 30, para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade e sobre o mundo pós-pandemia. Ponha-se confortável que, mesmo resumindo, a apresentação do nosso e-conversador de hoje vai demorar um bocadinho, até porque é difícil escolher o que não mencionar. É doutorado em Engenharia do Ambiente e agregado em Sistemas Ambientais. É professor na Universidade Nova de Lisboa, em cujo Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade é investigador. Desenvolve ensino, investigação e consultoria nas áreas de avaliação da sustentabilidade, ecodesign, conservação da natureza e eficiência e políticas energéticas. Orientou estágios e projetos de investigação aplicada em mais de 200 parcerias entre universidades e empresas. E a lista de publicações é igualmente extensa. Não vou dizer. Já exerceu funções no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC, no Centro de Estudos em Economia da Energia, Transportes e Ambiente, o CEETA, e também na Direção-Geral de Qualidade e Ambiente. É membro da International Sustainable Development Research Society, da Associação Portuguesa de Engenheiros do Ambiente, que ajudou a fundar, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, do Conselho Superior de Obras Públicas e do Grupo de Trabalho Fiscalidade Verde no European Environmental Bureau. Tem que andar com isto para baixo, como eu disse, é comprido. Foi ainda fundador do GIOTA, o Grupo de Estudos e Ordenamento do Território e Ambiente, onde já cumpriu 2 mandatos como presidente, mantendo-se ainda nos órgãos sociais. É, portanto, das pessoas com a opinião mais fundamentada sobre o atual estado das políticas de ambiente e energia no nosso país. Para falarmos disso, boa tarde, professor João Joanás de Melo. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disse tudo bem? Sim. Devem ter faltado algumas coisas. Faltam, isto é sempre uma questão do que é que se quer dar destaque. Pronto. Não sofra de tédio. Sim, exatamente. Mas pronto, mas realmente é um currículo impressionante. Eu dei-me ao trabalho também, aqui não disse obviamente, mas de estar a ver algumas das publicações também, e o trabalho que tem desenvolvido é realmente impressionante e completíssimo. Portanto, estamos aqui, isto normalmente é uma conversa informal, mas eu hoje assumo que estou aqui para aprender. Vamos lá uma aulinha. Há sempre alguma coisa para aprender. Eu aprendo todos os dias. Sempre. Aliás, eu sou viciado em aprender. Ora bom, antes de mais, e como pergunto sempre aos nossos conversadores, de início, quero lhe perguntar como é que tem estado a viver esta fase de confinamento e o do ano passado, este último tempo, quer pessoal, quer profissionalmente. Eu diria tão bem quanto possível. É evidente que há coisas que são muito constrangedoras. Não consigo estar com a família como gostaria. Sinto muita falta de estar na mesma sala com os alunos. E, portanto, isso são enfim, constrições que eu diria que não são nem piores nem melhores do que a maior parte dos portugueses ou dos cidadãos do mundo estão a sofrer nesse momento. Em termos de trabalho, o trabalho faz-se, em alguns aspectos, de forma mais eficiente. Curiosamente, houve alturas eu para ter uma reunião em Bruxelas demorava 2 horas, gastava 2 dias. E agora para ter uma reunião de 2 horas gasto 2 horas, não é? Portanto, a mesma coisa para, por exemplo, a participação em júris que são noutras universidades, ou a facilidade em convidar colegas de outras universidades para participar em júris, e, portanto, foram coisas que foram facilitadas. Do lado negativo, há muitas coisas que de facto não podemos fazer. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ir para o campo com os meus alunos, nos últimos meses não tem sido possível. Não é a mesma coisa dar aulas à distância ou dar aulas na sala de aula, e portanto há aí alguma perda de rendimento e sobretudo de contacto social, que é uma dimensão importante. Uma das coisas para que nós treinamos os nossos estudantes de engenharia do ambiente é para trabalhar em equipa. Isso é mais difícil quando as pessoas não conseguem, de vez em quando, estar juntas na mesma sala. De resto, o trabalho faz-se. Portanto, eu dei todas as aulas que tinha planeado dar, com exceção das aulas de campo. As avaliações fizeram-se, as teses fizeram-se e continuam-se a fazer. Portanto, há algumas limitações, mas eu diria que estamos a trabalhar 90%. Enfim, é o julgamento que eu faço. Do lado positivo, há uma aprendizagem que nós tivemos, não é? Conseguimos passar sem muitas coisas que achávamos que eram indispensáveis. Até alguma da burocracia foi simplificada. E, portanto, coisas que nos diziam, não, isso não é possível e tal. São precisos 6 papéis.
Afinal, só é preciso um e-mail. E, portanto, eu acho que nós temos de ver esta pandemia é obviamente uma crise grave, mas é também uma oportunidade para nós aprendermos e para melhorarmos algumas coisas, algumas que são coisas novas, mas há muitas que nós já havia, enfim, isto que nós estamos a fazer aqui hoje era difícil de imaginar há um ano atrás, apesar da tecnologia já existir e já ser estado da arte há 2 ou 3 anos, pelo menos. E, portanto, esse aspecto é positivo. Como é positivo o desenvolvimento da logística, como é positivo a redução das deslocações inúteis. E, portanto, isso são aspectos que nós devemos ver como positivos. Há um aspecto que eu considero um grande desafio, que é há muitas pessoas, e é o discurso oficial dos nossos governantes, que, bom, agora, assim que a pandemia passar, temos que nos mexer para voltar ao normal. Isto é um erro e é uma falácia. Nunca mais vamos voltar ao normal. Tem que ser uma nova normalidade, não é? Não, tem que ser uma normalidade nova e, sobretudo, convinha que aprenda-se a coisa, não é? Porque há muitas destas oportunidades que devem ser agarradas. E há um aspecto que eu acho que é particularmente importante. A pandemia não aconteceu, isto não foi um azar dos távoras. Não foi um acaso. Isto é uma coisa que já aconteceu no passado e tudo indica que vai acontecer no futuro com maior regularidade, maior frequência, maior gravidade. E isto tem como causa direta o nosso destrato do ambiente. E era essa a ponte que eu queria fazer para o resto da nossa conversa. Uma das coisas que a pandemia nos deve ensinar é que estamos a degradar seriamente a natureza e, de vez em quando, a natureza se calhar dá uns coices, não é? Estamos claramente a passar por um período de alterações climáticas que é difícil de gerir e temos um problema gravíssimo que é, enfim, a questão das alterações climáticas. Acho que já se percebeu que é importante, a maior parte das pessoas já percebeu que é importante, e não percebeu é que é parte do problema e da solução. Mas pelo menos já percebeu que a coisa é importante. Bom, lá iremos, com certeza, nesta conversa. Mas no domínio da biodiversidade, que é uma crise mais grave que a da alteração climática, até porque é agravada pela própria alteração climática, a maior parte das pessoas ainda não se apercebeu disso. E a maior parte das pessoas não se apercebeu de que a pandemia é uma consequência direta do nosso maltrato da natureza. Esta e outras que vieram antes. Enfim, esta é a mais grave dos últimos 100 anos. Das nossas más práticas, não é? Sim, sem dúvida. E do nosso estilo de vida coletivo. Nós estamos a consumir recursos a um ritmo que é incompatível com os limites do planeta. E, portanto, isso tem consequências. E para os cientistas e para as pessoas que preocupam com o ambiente, isso já era óbvio há algumas décadas. Mas para o comum dos cidadãos, isso ainda não é muito óbvio. A maior parte das pessoas acha que isso se resolve com technological fixes. Quer dizer, não, é preciso pôr aí uns engenheiros a trabalhar nisto e isto resolve-se. Não resolve se não mudarmos de estilo de vida, coletivamente. Em muitos casos é voltar um bocado atrás. Eu, entretanto, só um parênteses, deixe-me pedir, é que está a entrar um barulho, deve estar a mexer ou no computador, ou assim, está a entrar um barulho no microfone de roçar. Pois olha, pelos vistos mas voltando um bocadinho atrás no que estava a dizer, é curioso, sim, que estas práticas que temos agora por estarmos confinados e termos apostado no digital, nós, na nossa ótica de promoção da mobilidade sustentável, é algo que já há algum tempo que dizíamos, como evitar deslocações desnecessárias, o teletrabalho, não a 100%, mas em muitos casos as pessoas podem, 2, 3 dias por semana podem estar em teletrabalho, até mesmo os eventos. Eu sou produtor de eventos há quase 40 anos e comecei a reformular-me há uns anos atrás por causa desta preocupação da sustentabilidade, que é, vamos fazer mais eventos locais para os locais e híbrido, ou seja, com uma vertente digital para os que estão longe. Em vez de fazermos um grande evento mundial, que venham todos de todo o mundo, não. Vamos fazer para os locais, com participação de todo o mundo por via digital. E depois, se for preciso, vamos lá à terra deles fazer outro. Uma coisa é irmos só nós, outra coisa é andar gente do mundo inteiro. Pronto. Isto não quer dizer, obviamente, que se deixe de andar de um lado para o outro. É reduzir. E portanto, nós temos tido essa preocupação também. E é engraçado que muitas dessas coisas foi preciso vir uma pandemia para as pessoas perceberem que são possíveis. Pronto. Em relação ao que estava a dizer das nossas práticas e do vírus, eu lanço-lhe agora é quase um desafio, porque eu costumo dizer que o homem é o único animal que cai no mesmo buraco 3 vezes.
E na realidade eu não tenho muita esperança, porque, e pegando naquilo que o professor estava a dizer, os políticos dizem, a seguir é preciso voltar tudo a mexer, etc. Eu tenho, nós já vimos que em relação à pandemia, ao confinamento anterior e a este foi preciso os números irem realmente para cotas absolutamente alarmantes para as pessoas perceberem que iam mesmo ter que parar outra vez, porque já estávamos outra vez aqui no mesmo buraco, no mesmo erro. Tem alguma esperança que isto nos sirva de emenda? Eu devo dizer que eu sou, por natureza, uma pessoa extremamente otimista. Se calhar por isso é que sou professor e sou, nas horas vagas, ativista associativo, porque acredito sinceramente que nós conseguimos mudar algumas coisas. Mas tenho experiência suficiente para saber que isso dá muito trabalho. Ou seja, não é por nós termos esperança que as coisas acontecem, é por nós trabalharmos e nos mexermos e nos atravessarmos, darmos o corpinho ao manifesto que as coisas acontecem. É preciso haver chatos, não é? Eu costumo dizer, é preciso haver uns chatos, uns pontas de lança que estão lá à frente, à bamba. É preciso haver uns chatos, e infelizmente é preciso haver mortos. Porque só segundo começou a pandemia a sério, quando começou a haver mortos às dezenas por dia no primeiro confinamento. E às centenas por dia no segundo, não é? E isso é triste, até porque, enfim, há coisas que são imprevisíveis. Não era previsível o timing de aparecer a nova Justiça Britânica, isso é um fator complicante, mas havia algumas coisas que eram absolutamente previsíveis. E houve dois fatores em particular que eu acho que agravaram desnecessariamente este segundo confinamento e que tem a ver com este nosso modo de estar coletivo. Um foi que nunca foi assumido que era preciso conhecer melhor o fenómeno. Uma coisa que os especialistas todos dizem há quase um ano, ou há certamente 7 ou 8 meses, que é preciso testar muito mais, é preciso perceber como é que o fenómeno epidemiológico se comporta, é preciso perceber, cortar as cadeias de contágio. Esta é uma coisa que todos os especialistas dizem há muitos meses. Eu não sou especialista em epidemiologia, não percebo nada de epidemiologia, mas sou cientista e sei ler artigos científicos e sei ler jornais. E ouço o que se passa. Bom, portanto, isto foi uma coisa que, claramente, há 7 ou 8 meses atrás, devia ter sido feito ponto de honra. Não, temos que ter informação para fazer uma boa gestão e perceber o que é que podemos permitir ou não, o que é que temos de cortar ou não. Eu diria, o primeiro confinamento até correu relativamente bem. Houve algum bom senso para tomar as medidas certas, num contexto de muita incerteza. Mas daí para a frente, não se apostou o suficiente na ciência, no conhecimento, e numa outra coisa que é gravíssima numa situação calamitosa como esta, que é não assumir erros. Não é? Os nossos governantes fizeram coisas bem feitas e mal feitas. E as coisas mal feitas deviam ter sido assumidas que tinham sido mal feitas. E corrigir os erros imediatamente assim que eles são detectados. Mas isso não implicaria também assumir a responsabilidade por mortes e, portanto, é que chega a um ponto em que não podemos... estamos muito habituados a que os políticos só assumem responsabilidades políticas. Portanto, põem o lugar à disposição, vão para um tacho melhor ainda e pronto. Não seria a altura desta gente começar a assumir responsabilidades criminais? Deixe-me pôr a coisa assim. Eu tenho muito respeito pelos políticos que se esforçam por trabalhar a sério. Sim, sim. Que, infelizmente, são uma minoria. Mas eu não embarco naquela conversa de café vulgar, dizer, todos os políticos são os malandros e tal. Enfim, eu acho que nós temos os políticos que merecemos. E, portanto, os políticos são um reflexo bastante perfeito da mentalidade da sociedade em geral. Fomos nós que os elegemos ou que abdicámos de os contestar. E, portanto, não estou a dizer que votámos neste nem que gosto deste governo, não é nada disso. Sim, sim. A minha esfera, vamos dizer, de atividade política é no domínio das organizações cívicas. Não tenho nenhuma atividade partidária. Mas tenho uma atividade cívica tão ativa quanto consigo. Portanto, através de organizações não governamentais, através de instituições como o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através de artigos de opinião, portanto, tenho esse tipo de atividade. Portanto, vou dar um exemplo concreto do que é que eu considero erros graves. Um que é óbvio neste momento, mas que já era óbvio há um mês e meio atrás. Assim que passou o Natal, percebeu-se que a pandemia estava fora de controle. Estava fora de controle por duas coisas. Uma foi por uma falta de sensatez de muitas pessoas, mas também por tal falta de controle das cadeias de contágio. Devia ser imediatamente avançado para uma situação de confinamento severo.
imediatamente a seguir ao Natal. Porque dias depois do Natal já tinha percebido que isto estava a descarrilar. Porquê é que isso não foi feito? Não foi feito porque não se quis admitir, não se quis fechar as escolas em particular, e uma série de outras coisas que deviam ter fechado imediatamente, porque não se quis admitir que não havia meios para manter o ensino com o mínimo de qualidade com as escolas fisicamente fechadas. Porque estava atrasado. Porque estava atrasado. Bom, pode-se discutir porque é que estava atrasado e quem é que é a culpa que estava atrasado. Mas mais grave que isso é, para não assumir um erro, aí sim deixaram-se morrer milhares de pessoas. Maior ainda, exatamente. E, portanto, eu estou pouco preocupado com o passa-culpas, mas estou preocupado com esta mania que é muito, muito típica. Enfim, os políticos em geral são assim, mas os políticos portugueses, nesse aspecto e noutros, são particularmente maus. Mas isto é algo que também tem a ver com a nossa mentalidade geral. Portanto, esta mania de não assumir erros e esta tolerância com a corrupção, infelizmente, é uma característica vulgarizada entre os portugueses. As pessoas têm mais vulgarmente inveja do malandro do que condenar o malandro por ser corrupto. E isto temos muitas características fantásticas, a nossa capacidade de solidariedade, de acolhimento. Isso foi notório agora nesta fase. A capacidade de solidariedade dos portugueses é extraordinária. Mas esta tolerância à corrupção e à incompetência não é uma coisa nada boa. E isso é algo que nós temos que mudar essa mentalidade. Não será, eu diria que, sim, mas além disso ainda há a questão das desvantagens, digamos, da democracia, não é? Que não nos podemos esquecer que vivemos em agendas de 4 anos e que esta gente precisa de votos. Eu não sei que idade é que tem o António, mas... 55. Pois, eu já vou com 58. E eu lembro-me muito bem do que era viver em ditadura. Sim, eu não estou a fazer a apologia disso. Estou a dizer, tu tens um lado menos bom, não é? E uma das vantagens é esta, é que é preciso ser simpático, é preciso... os votos. Vê-se em contraponto o horroroso regime chinês, nisso teve uma vantagem, que é, fechou, acabou, adeus, quem não preso, morto, acabou. E conseguiram baixar os números de repente. Nós não queremos isso. Não queremos isso. Mas se calhar aqui nestas democracias também se consegue melhorar alguma coisa. Exatamente. Para que as medidas sejam mais bem tomadas. Eu sou um ferrenho democrata. Sim, também. E como me lembro do que era viver em ditadura, quando eu era criança, não se falava de política à frente das crianças. Porque as crianças claro, alguma coisa fora de casa. E eu só descobri depois no 25 de Abril que os meus pais, a minha família, se interessavam por política. Eu não quero definitivamente voltar, não admito nenhum tipo de ditadura, seja ela da direita ou da esquerda. Sim, claro, obviamente. Sim. Portanto, agora, a nossa democracia tem, de facto, muitas imperfeições e uma delas é a falta de transparência. Não temos uma cultura de transparência, não temos uma cultura de competência e de qualidade. Infelizmente, continuamos a ter uma cultura muito caciquista, de tolerar tudo e mais alguma coisa aos amigos e conhecidos e primos. E, portanto, isso tem que ser ultrapassado. Porque a pandemia é um daqueles fenómenos, tal como as alterações climáticas, tal como a perda de biodiversidade, são fenómenos que são aquilo que matematicamente se chama fenómenos caóticos ou catastróficos. Uma pequena alteração em determinados parâmetros provoca muito rapidamente alterações completas do estado do sistema. Sim, é o efeito borboleta, não é? Exatamente, o chamado efeito borboleta, né? Para quem não sabe, uma borboleta a bater as asas do Pacífico pode tocar um furacão no Atlântico, ao fim de alguns dias. E, portanto, quer a pandemia, como digo, quer fenómenos ambientais complexos, como as alterações climáticas e a perda de biodiversidade, ou a degradação do ecossistema, têm essa característica. E, portanto, a única forma de lidar com isso é nós termos muito melhor informação. E darmos valor à ciência. Isso é outro problema. Muitos dos nossos governantes não só não têm pouco conhecimento científico, como não respeitam a ciência. Não percebem o conceito que temos que ter. Temos que nos basear em factos científicos para tomar decisões. E isso é uma cultura que, infelizmente, é raríssima entre os portugueses em geral e a classe política em particular. Não estou a dizer que a classe política é pior que o resto Sim, eles não têm que ser cientistas, têm é que dar ouvidos aos cientistas. Não é? Tem que se rodear quem saiba e de ouvir quem sabe. Mas hoje em dia estamos numa fase muito caricata em que opiniões e factos estão mais ou menos no mesmo patamar. Sim, isso é um problema grave. Isso é um problema muito grave. É um dos problemas, enfim, é uma das desvantagens da vulgarização dos mídias, não é? Nós estamos aqui, essa conversa que nós estamos a ter pode ser ouvida por qualquer pessoa. E eu acho que é uma coisa positiva que haja essa capacidade. É também um elemento de democracia.
mas perdeu-se de alguma maneira a capacidade para filtrar aquilo que é substanciado daquilo que é asneira. Não é? E hoje em dia a internet, eu para ser otimista, eu diria que 99% do que está na internet é asneira. Portanto, ou mais grave ainda do que asneira. Sim, enfim, fake news, portanto, falsidades deliberadas. Só há uma maneira de lidar com isso, que é nós aprendermos, através da nossa formação científica, que os nossos jovens supostamente deviam ter nas escolas, mas muitas vezes as nossas escolas são sítios onde se enchem a cabeça das crianças de tralha e não se lhes dão ferramentas para raciocinar, para pensar em sua cabeça. Não é? Exatamente. E, portanto, a nossa metodologia de ensino, e isto infelizmente é verdade, desde a pré-primária talvez não, mas desde a escola primária até a universidade, isto é o padrão mais comum. E, portanto, em vez de... Eu aí recordo muitas vezes o professor Germano Saraiva, que dizia o papel do professor é ensinar a aprender, não é encher cabeças, é ensinar a aprender. Não é? A informação está aí aos pontapés, a internet está cheia de informação, e se nós soubermos procurá-la, hoje em dia quase toda a informação sobre tudo e mais alguma coisa está online. A capacidade crítica, a capacidade de ter um julgamento crítico e de ser capaz de fazer uma crítica construtiva, que é outra coisa isso é um dos aspectos graves da pandemia, é que, como se perdeu socialização, uma grande parte da nossa socialização construtiva é feita cara a cara. A confiança é uma coisa que se ganha cara a cara. É uma daquelas características que nós adquirimos quando no nosso ano passado éramos caçadores na savana e que se mantém até hoje, não é? Sim, sim. Portanto, isso é um dos aspectos mais graves da pandemia, essa perda de conectividade social, que depois é agravada porque há algumas camadas da população que estão na penúria verdadeiramente, não é? E a pessoa tinha uma vida, vamos dizer, normal, e que, porque tinham empregos que até podiam ter bons rendimentos, mas que eram precários, com a pandemia desapareceram, quase todo o setor cultural, por exemplo. E não só, uma grande parte do setor da restauração, enfim, há uma série de setores que foram muito, muito prejudicados. Mas depois, como há uma faixa, felizmente, uma faixa grande da população, para a qual isto tem estado a representar na realidade poupança, porque o ordenado mantém-se, mas as despesas baixaram porque não há onde consumir, não há onde gastar dinheiro. É verdade. Essas pessoas, no fundo, estão com pouca noção do grave que isto está a ser, até porque depois também há vergonha, as pessoas têm alguma vergonha, as que estão realmente a passar dificuldade têm vergonha de o mostrar. Há muita pobreza envergonhada. Eu dou um exemplo. Eu colaboro regularmente com o Centro Social Paroquial aqui da minha terra, eu moro na Costa Caparica. O número de pessoas que recebem auxílio do Centro Social Paroquial aumentou antes da pandemia, mesmo no pior período de crise, chegou aos 3 mil e tal, e neste momento vai nos 6 mil. O número de pedidos de auxílio depois da pandemia, por mês, foi multiplicado várias vezes em relação àquilo que tinha sido o pico da época da crise, de 2008 a 2014. E, portanto, quem tem um emprego confortável, mesmo que esteja desconfortável em casa, que não pode sair e tal, de facto, se calhar a maior parte das pessoas não se apercebe quão grave essa situação é esse nível, não é? Filas de ambulâncias à porta do hospital é uma coisa chocante. Pior ainda do que isso são os milhares e milhares de pessoas que estão, de facto, em situação de penúria. E em risco de despejo enfim, todas depois, além de todo, e agora puxo aqui um bocadinho a brasa nessa linha, além de todo o setor social, que a menos que esteja ali, a menos que seja uma grande misericórdia ou uma coisa assim qualquer, temos os governantes a dizer contam connosco, mas estamos em risco de ir para o olho da rua e morrer de fome. Porque nós que vivemos de ajudar, ninguém nos ajuda a nós. Sim, os meios são grosseiramente insuficientes. E quando vêm, são esgotados em meia dúzia de grandes instituições, enfim, e cá abaixo não chega a nada. Eu diria, nesse nível há tudo, mas há, enfim, historicamente, uma desatenção muito grande do poder político a esse setor social. E, portanto, em épocas de vacas gordas isso não se nota, em épocas de crise isso nota-se mais, é sempre dinheiro só para mais, não é? Isso é inevitável. Já agora, em relação a essa questão da socialização, eu também não resisto a dizer outra coisa. Tomaram-se tarde e mais horas medidas que já se tinham que ter tomado, enfim, um mês mais cedo, nomeadamente a questão do encerramento das escolas e uma série de outras coisas. Sim. As escolas é aquilo que é emblemático, porque é aquilo que a maior parte da sociedade sente, não é? Porque as outras coisas, os ginásios e não sei o quê, isto e aquilo, e o restaurante, a pessoa, se me daria ao restaurante, olha, paciência com em casa. Ou mando vir a takeaway.
Mas as escolas não, as escolas, isto muda mesmo a vida do dia-a-dia. Eu tenho colegas com crianças pequenas e vejo a perda de rendimento que eles têm no trabalho que têm de fazer, pelo facto de estarem com as crianças em casa. Mas isto já se sabia perfeitamente, ou percebeu-se perfeitamente, há 10 meses atrás. Isto percebeu-se perfeitamente em março. E em março não havia condições para lidar com isto. Mas, ao fim de 8 ou 9 meses, tinha que haver. Porque sabia-se que havia o risco, os especialistas previram isso, que mais tarde ou mais cedo havia um risco sério de haver uma segunda vaga. Havia um risco muito elevado de haver uma segunda vaga. E, portanto, tínhamos de estar preparados para isso. E, portanto, havia medidas que já deviam ter sido tomadas há uma data de tempo. Mas há outras que são mesmo só para inglês ver. Eu dou um exemplo. Proibir as pessoas de ir passear à beira-mar. Ou passear nas marginais. Enfim. É uma das medidas mais tolas que pode haver, porque é o espaço com menos riscos e mais desafogado para as pessoas poderem sair de casa e ir arranjar um bocadinho. Eu sei que eu vivo aqui a 200 metros do mar e no domingo passado, por exemplo, o que aconteceu foi, tínhamos as localidades cheias de gente, claro, porque na marginal estava a polícia a não nos deixar andar lá. Eu, com a minha bicicleta, a fazer o meu exercício, tive que andar pelo meio da parede e por aí fora, porque na marginal... na marginal é que é quando a praia é um sítio com menos risco, tem níveis elevadíssimos de radiação ultravioleta e tem vento, e portanto há uma dispersão. Quer dizer, até admito que impusessem às pessoas que andassem nas marginais, nos paradões, que andassem de máscara. Isso acho que é razoável. Não nos deixam andar lá. Há uma densidade grande de pessoas. Aqui em Almada é a mesma coisa. E, portanto, isto é o tipo de medida que é só para fazer de conta que está a fazer alguma coisa. Exatamente. Porque, não só a utilidade é absolutamente nula, como é contraproducente. Até é contraproducente. Porque juntou-se tudo em sítios muito menos adequados e com muito mais risco. Porque há mais vida ou mais morte para além do Covid, não é? As pessoas sofrem problemas de saúde por estarem confinadas em casa. Aliás, nós já temos uma população que já sofre de níveis elevados de obesidade, arteriosclerose, doenças cardiovasculares, depressão e por aí fora. E, portanto, é um tipo de medida que não só é inútil, como é contraproducente. E, portanto, isto não é baseada em nenhuma informação científica. Nada. Zero, não é? E, portanto... olhem só como estamos a tomar medidas. Exatamente. E, portanto, isso é outra característica muito típica, infelizmente, da nossa classe política. E porquê é que as pessoas não reagem contra isso? Porque a maior parte das pessoas não tem essa percepção. E, portanto, há aqui uma dimensão que é o conhecimento científico. Reagem no café ou reagem nestas conversas online, nos Facebooks e tal? Só que isso depois vai tudo para o bolo. A questão é, por exemplo, eu vou-lhe ser sincero, eu tenho alguns pruridos em reagir a isso, porque não quero ser misturado com os que estão a reagir de isto é uma gripe, estes políticos, estes políticos, percebe? Eu às tantas não quero fazer essas críticas para não entrar nesse coro. Mas fica difícil de gerir. Claro que sim, mas isso é parte da dificuldade em querer ter uma presença pública. E, portanto, se quer ter uma presença pública, temos que nos arriscar a ter os opositores, enfim, eu lembro-me de ter ouvido muitas vezes políticos a criticar os ambientalistas, a dizer, os ambientalistas querem protagonismo. Os ecofascistas. A mim chegam a chamar-me ecofascista. E, portanto, a resposta a isso é muito simples. O que é que você já fez para proteger o ambiente? Se não tivéssemos protagonismo substantivo, não é o protagonismo das pessoas, é o protagonismo da mensagem. Não estaríamos a fazer nada. Não é? E, portanto, normalmente essas críticas são feitas ou por gente que são treinadores de bancada, não é? Que são capazes de estar no café a criticar isto e aquilo, mas nunca fizeram nada pelos outros na vida, ou então são políticos que querem simplesmente, passa a expressão, desculpa-me a crueza da expressão, estão preocupados em tapar o próprio rabo em vez de fazer o seu trabalho. Portanto, enfim, são tipicamente esses dois tipos de pessoas que têm esse tipo de reações. E, portanto, aqui aplica-se um velho provérbio árabe que é os cães ladram e a caravana passa. E, portanto, eu diria que se nós queremos fazer alguma diferença na nossa sociedade, temos que ser capazes de estar acima disso. Há outro provérbio português, vai no mesmo sentido, que é vozes de burro não chegam ao céu. Portanto, é mais ou menos na mesma onda. Eu, em relação ao primeiro, tenho algum receio e cada vez mais me parece que a caravana passa, mas não vai no sentido certo.
Mas pronto, mas, professor, deixe-me... Tem dias. Deixe-me, é assim, das várias questões que eu tinha para colocar, coloquei uma e já esgotámos quase o tempo todo. Não. Não é uma crítica. Aliás, é uma crítica, mas positiva. Mas deixe-me, agora, de uma forma muito abreviada, e vou-lhe pedir, vamos fazer só assim, trocar algumas bolas, tipo ténis, porque eu não quero mesmo deixar passar aqui alguns apontamentos que tinha, que gostava de abordar consigo. Primeiro, ou seja, vamos sair um bocadinho da pandemia, vamos mais à sustentabilidade, e queria lhe perguntar, e vou-lhe pedir novamente, agora tem que ser mesmo rapidinho, temos mais 10 minutos para tudo. Como é que tem visto a evolução das políticas e das medidas na área ambiental e sustentabilidade nos últimos anos? Tem tido as duas coisas, por isso é que eu disse, os anúncios e as políticas. Não é? Tem tido altos e baixos, e vou dar 2 ou 3 exemplos de altos e baixos. Do lado dos altos, temos tido uma preocupação crescente em matérias como, por exemplo, as questões de política energética e climática. Fez-se bem em apostar em energias renováveis, contra muitas críticas, mas, por exemplo, setores como a fileira eólica, a energia solar, são coisas que claramente têm que ser apoiadas. Há alguns indicadores em termos de serviços ligados ao ambiente, como, por exemplo, a qualidade do abastecimento de água, que tem indicadores muito bons, porque foi um esforço muito grande que foi feito ao longo de várias décadas. E, portanto, há alguns aspectos, e eu diria estes 2 que eu citei são 2 dos mais importantes. Mas, infelizmente, há uma série de domínios em que se tem feito pouco ou nada, ou pior, tem-se tomado medidas contraproducentes. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Um é que, por exemplo, no setor da energia, em que se tem falado muito de energia e de combate às alterações climáticas e tal, o pacote de medidas mais importante de todos, que é apostar a sério na eficiência energética em todos os setores, nos edifícios, na indústria, nos transportes, praticamente ainda não se fez nada. Aliás, essa é uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar. Estou hoje a fechar um relatório denso exatamente sobre essa matéria, e sobre isso estamos quase na estaca zero. Está a incluir aí a parte das comunidades de energia e autoconsumo e por aí fora? Sim. Ou está a falar em termos de rede? Não, estou a falar em termos de medidas de eficiência energética especificamente, e ao nível do da rede ou do conjunto do sistema, tem-se apostado muito na mera substituição de fontes centralizada, portanto, substituir a central a carvão por central a vento ou a sol, que é uma evolução positiva, mas não é a melhor em termos de custo-eficácia e não é a mais prioritária, embora também tenha que ser feita. Mas a primeira prioridade deve ser apostar na eficiência energética, que tem relações de custo e eficácia 3, 4, 5 vezes melhor do que a nova produção ou a mera produção. E quais são os principais ingredientes, muito rapidamente, nessa eficiência energética? Tem que haver incentivos a toda a gente, as famílias e empresas, para melhorar os edifícios, para qualificar os edifícios para melhor eficiência. E para captação também? Para captação... Está a falar só de minorar o consumo, ou de criar captação localizada? Estou a falar de racionalizar o consumo e fazer geração de energia descentralizada. Exatamente. Porque a centralizada, por exemplo, as centrais eólicas ou solares, neste momento já são competitivas no mercado, não precisam de ajuda nenhuma. Em alguns casos até precisam de algum controle, porque se andam a fazer, às vezes, algumas tolices nessas coisas. Tem que ser feito, mas tem que ser feito como deve ser. Mas o que precisa, de facto, ser apoiado é a geração descentralizada. Solar térmico, solar fotovoltaico, isso precisa de ser apoiado, porque isso, embora já seja rentável, é pouco interessante financeiramente e, portanto, quer as pequenas empresas, quer as famílias não têm capacidade para o fazer sozinhas. E, portanto, isso precisa de ser apoiado. Mas o que precisa ser mesmo mais apoiado é a eficiência energética, em todos os setores. Nos edifícios, na indústria, isso tem que ser expressamente apoiado, medidas de eficiência energética, e também nos transportes, aí é sobretudo uma questão de organização do sistema de transporte e da aposta a sério num transporte público melhor. E melhor significa, não é no TGV, não é TGV, não é megalomania. Melhores horários, melhor cobertura. Melhores horários, melhor frequência, melhor, sobretudo, cobertura territorial. Precisamos de alta velocidade, precisamos de alta frequência. Exatamente. Precisamos de uma cobertura territorial melhor e precisamos que o transporte público seja financiado a sério, como são outros setores. O transporte público tem que ser considerado como um serviço público essencial. É como a água e a eletricidade em casa. E a saúde, exatamente. Não é um mero negócio. Há segmentos do setor de transportes que podem ser vistos como um negócio de mercado livre, mas, por exemplo, o transporte público urbano e suburbano não pode. Tem que ser visto como um serviço público essencial, como é
na maior parte das capitais por esse mundo fora, incluindo nos países que são expoentes do liberalismo, como por exemplo nos Estados Unidos. Eu tenho muita dificuldade sempre que me põem na mesma frase, serviço público e lucro, alguma coisa não vai correr bem. Eu não quero dizer que depois, em termos racionais, não se contrate alguma coisa privada aí pelo meio. Agora, quando temos, e olha, e já agora lance-lhe a próxima facadinha, que é EDP-REN, e vem por aqui também, neste ano. Não devíamos ter uma rede nacional de energia de serviço público? A REN nunca devia ter sido privatizada. A EDP, na minha opinião, devia ter sido partida aos bocados antes de ser privatizada. Estão eles a partir agora aos bocados a fazer de conta. Não, fizeram uma série de barragens que foram das coisas mais destrutivas para o ambiente que se fez nas últimas décadas em Portugal, e agora andam a vendê-las porque elas não são rentáveis, como nós já tínhamos avisado que não iam ser. E, portanto, ou seja, não só andaram a destruir o nosso património coletivo, a barragem Baixo Sabor, a barragem Postua, são crimes de lesa pátria. Não só o que está acontecendo no Alto Tâmega é a mesma coisa. E não é a EDP, é a Iberdrola, mas o resultado é o mesmo. Mas como é que se consegue parar isso? Eu e algumas outras pessoas fizemos todos os possíveis por isso e fomos acusados de várias coisas. E infelizmente mostra-se a posteriori que tínhamos toda a razão e mais alguma. Pois, mas agora essas coisas demonstra-se depois do mal estar feito, não é? E depois pessoas como vocês estão a tentar que não se repliquem esses erros, mas depois às tantas das duas uma. Aliás, eu vou-lhe ser sincero, eu aquilo que acho mesmo, e eu aqui sou bastante radical, em relação à EDP e à REN, o que se devia fazer, e estou-me a borrifar que tenha sido há 10 anos ou há 12, pôr aqueles decisores políticos, aqueles que nos roubaram, e agora vou ser o mais linear, que nos roubaram o nosso Serviço Nacional de Energia para entregar a um Estado estrangeiro e a mais meia dúzia de parasitas, agora vou dizer com os FCRs todos, deviam ser colocados em tribunal para serem condenados, para aqueles contratos serem denunciados, portanto, e mais, eu não quero saber se um José Sócrates foi ajudado em uns milhões. Não, eu quero que ele seja preso, é por causa dos danos que causou ao país, por má gestão. E neste caso é a mesma coisa. O Jota pôs uma queixa-crime contra incertos, junto à Procuradoria-Geral da República. Mas é que eles são certos. Porquê é que não os nomearam? Porque nós temos provas de que aquelas, concretamente o programa de barragens e o Baixo Sabor, que foi anterior provavelmente ao programa de barragens, eram contra o interesse público. Não temos provas concretas de crimes cometidos por pessoas concretas, porque não temos essa capacidade de investigação. Nós somos cientistas, não somos magistrados do Ministério Público, nem políticos. Mas foram os revisores daquilo, não é? Claro que sabe. E, portanto, nós na queixa que fizemos, indicámos quem é que eram as pessoas que tinham tido responsabilidades decisórias. Cabe às autoridades judiciais decidir se há responsabilidades criminais ou não. E foi isso que nós fizemos. E tem esperança nisso? A esperança é a última coisa a morrer. Nós fizemos o nosso trabalho. Assim, morremos antes de fome, mas fica cá. Assim os tribunais façam o deles. Nós fizemos o nosso trabalho. Estamos com a consciência completamente tranquila. Foi na mesa. Agora os tribunais têm que fazer o trabalho deles. Confesso que a origem deste convite está exatamente por eu tenho ouvido, inclusive o vosso atual presidente, a falar sobre estas questões, e eu assim, olha, afinal não sou só eu. Olha, afinal não sou só eu que diga estas coisas incómodas. Mas pronto. Eu louvo o vosso trabalho nesse campo. O que me dana é, na realidade, não haver uma massa pública de peso por trás disso. Vamos sendo alguns chatos, vocês muito mais do que eu, porque eu mando nos bitados, vocês vão mesmo pondo em tribunal e por aí fora, mas depois falta, as pessoas vão continuando a mandar os seus bitados e as conversas de café, em vez de se porem por trás de vocês e direm, não, isto tem que dar resultados. Isso é parte da educação que é necessária, isso é uma das coisas que a nossa escola devia fornecer, ferramentas de cidadania, ensinar a cidadania. Estou envolvido num programa de doutoramento. Mas agora há muita gente contra isso. Doutoramento em planning. Um dos objetivos é exatamente fazer investigação e criar ferramentas para ajudar os cidadãos a serem mais ativos na vida pública. Nós temos um déficit grave de cidadania em Portugal. Muita gente acha que eu vou lá por o voto de 4 em 4 anos, está feito. Claro, não chega, evidentemente. Aliás, muitas vezes até votei neste,
e tal, pronto, epá, no Aldrabão mais giro, ou é no que não mandou Aldrabar nos últimos 4 anos, é o que andou Aldrabar nos 4 anos anteriores a esses, e pronto, e depois acham que a sua obrigação cívica está cumprida. Eu digo sempre, eu vou votar sempre, às vezes em branco, mas voto sempre. Normalmente há uns que são menos maus que os outros. Ocasionalmente até há alguns, porque eu tenho verdadeira admiração. Não são muitos, mas ocasionalmente acontece. Mas voto sempre, nem que seja em branco. Não voto em branco. Sim, mas não esgota aí, o que eu quero dizer é, o exemplo é, e apesar disso, até podia não ir, porque a abstenção deveria poder servir como uma arma também. Tipo, há mais abstenção do que votos no ganhador, não há quórum, vamos começar do princípio. Eu acho que devia ser assim. Que é para a abstenção poder ser uma arma. Assim não é. O Jota até já fez uma proposta que votos brancos, a mera abstenção não. A mera abstenção é preguiça de sair de casa. Isso não conta. Não concordo. Eu vou votar, mas não concordo com isso. Não, mas aí eu estou claro. O branco eu concordo com este sistema, só não me reconheço em ninguém. A abstenção eu não concordo com este sistema, eu não quero uma pseudo-democracia nem uma partidocracia, quero uma democracia a sério. Eu dizer que estou fora do sistema e não apresentar alternativas é completamente... é preguiça. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. E, portanto, é por isso que eu vou votar. Eu não acho que seja preguiça. Acho que há pessoas que têm boas motivações para a abstenção. O certo é que depois não têm resultados práticos. Não concordo. E é por isso que eu voto também. Eu acho que um voto em branco devia valer mais. Eu acho que um voto em branco devia valer lugares vazios. Mas hoje em dia vale tanto como a abstenção. Porque depois só nos dão as percentagens dos votos úteis. Mas eu estou à vontade. Uma das ocasiões em que eu fui presidente do Jota, fizemos uma proposta de alteração constitucional para que os votos em branco para a Assembleia da República dessem lugares vazios no Parlamento. Pagávamos menos uns quantos ordenados. E, portanto, se houvesse votos em branco suficientes, devia haver os lugares vazios. E, portanto, até porque assim ganhavam vergonha e alguma coisa tinha que mudar, não é? Exatamente. Eu conheço, feliz ou infelizmente, eu conheço muitos políticos. Até sou amigo de alguns. Bons, maus e assim. A maior parte são assim. E, portanto, há uns poucos que têm um verdadeiro sentido do serviço público, há uns poucos que são corruptos, e há uma maioria que são Maria vai com as outras, enfim, na boa tradição portuguesa. Estão na fila para o próximo peleiro. Até podem ter boas intenções, muitos deles até têm boas intenções. Mas perdem-nas pelo caminho. Como diz o ditado, boas intenções estão em inferno cheio. E, portanto, boas intenções não resolvem problemas. E, portanto, o único remédio que eu conheço para lidar com políticos é a sociedade civil dizer aos seus eleitos o que é que quer. Portanto, eu vou pôr o meu voto sempre que tenho oportunidade para isso. Não voto sempre no mesmo partido. Como digo, às vezes voto em branco. Mas vou sempre votar. Na minha atividade cívica, porque, enfim, a vida partidária não me atrai e, portanto, prefiro exercer, enfim, a minha atividade, exatamente como o meu pensamento político através de organizações cívicas, é uma opção, ao fazer isso, eu, enfim, faço um esforço grande como dirigente associativo no Jota e noutras organizações que faço parte, em tratar todos os partidos por igual, porque acho que, enquanto organização cívica independente, é esse o nosso dever, mas não me abstenho de chamar a atenção dos governantes de que, atenção, olhem, isto está mal e pode fazer melhor desta maneira. É uma coisa que eu faço ponto de honra como cientista e como educador e também como dirigente associativo, é que só critico alguma coisa quando tenho alguma coisa melhor para oferecer. Se não tiver nada melhor para oferecer, olha, fico calado. Já a gente ia demais a falar. Agora, se eu acho que tenho uma solução melhor para as coisas, acho que é meu dever pô-la em cima da mesa e discutir. Estou sempre aberto a discutir. Tudo aquilo que eu assino, estou disposto a discutir e a defender na praça pública. Não faço blogs anónimos, não mando cartas anónimas. Aquilo que eu tiver a dizer, digo a quem queira ouvir, em público ou em privado. Olha, no seu caso, não sei, mas isso às tantas é com grandes expensas pessoais. Eu tenho aí muito, deve haver aí muito gabinete político que tem lá um sinal de proibido com a minha cara. Muito autárquico, sobretudo. Porque eu não queria mesmo, já devíamos ter acabado e eu não quero mesmo, antes de lhe fazer as duas perguntas normais finais que faço a toda a gente, não quero mesmo deixar de falar de fiscalidade verde e do princípio poluidor-pagador. Vou-lhe já dizendo que eu quero muito que explique o vosso trabalho em termos de fiscalidade verde e faço um parênteses em relação ao poluidor-pagador, que eu acho que é um princípio perigoso. Porque tens dinheiro, então podes poluir à vontade.
Não, pode dar nisso. Portanto, eu não quero dizer que quem polui não pague, tem que ter muito cuidado com o princípio, porque pode dar nisso. Mas explique-nos a fiscalidade verde. É um princípio que, na sua essência, está correto e, como tudo na vida, pode ser bem ou mal aplicado. E é uma das peças da fiscalidade verde. O que é esta ideia da fiscalidade verde, ou mais rigorosamente da reforma fiscal ambiental? Significa que, digamos que a economia tem um lado bom e um lado mau. O lado bom é a satisfação das necessidades reais das pessoas. O lado mau é, para fazer isso, nós consumimos recursos naturais, consumimos água, consumimos energia, consumimos solo, destruímos biodiversidade, destruímos espaços naturais, e esse é o lado mau da economia. Outro lado mau da economia é que nós vivemos numa sociedade que é dominada pela ganância. Muitas pessoas, muito daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia é determinado pela ganância. Queremos ter mais coisas, queremos ter mais coisas com os vizinhos. E, portanto, estes são, digamos, os lados maus da economia. E, portanto, o que é que significa esta ideia da reforma fiscal verde? Significa que nós vamos beneficiar o lado bom da economia. Quem tenha uma floresta de uma mata autóctone, de espécies autóctones, deve ser beneficiado com isso. Deve receber uma justa compensação que está a prestar um serviço público. Quem é dono de uma propriedade onde há um rio e esse rio está em bom estado, deve ser compensado por isso. Quem faz boas práticas ambientais deve ter um desagravamento dos impostos. Quem investe em eficiência energética deve ser apoiado pelo Estado para fazer isso. Portanto, isto é um conceito. Por outro lado, quem polui, ou seja, quem exerce, vamos chamar o lado mau da economia, deve ser penalizado por isso. E, portanto, a poluição tem que ter limites, e esses limites têm que ser estritos. Portanto, o poluidor-pagador não é uma autorização para poluir. É uma ferramenta de incentivo e sempre com limites claros do que é permitido poluir, mas dentro desses limites tem que haver um incentivo para poluir cada vez menos. E a receita dessas taxas têm que ser aplicadas pelo Estado em promover o lado bom da economia, por exemplo, em promover a eficiência energética. Portanto, devia haver benefícios fiscais para as famílias que investem em janelas eficientes. Devia haver benefícios fiscais para as empresas que investem em medidas de despoluição e de eficiência energética. Devia haver apoio muito claro ao transporte público urbano, pelo erário público, para podermos ter exatamente as tais altas frequências e altas fiabilidades no transporte público. E, portanto, isto que é a essência da reforma fiscal ambiental. Isto tem outra grande virtude, que é, ao fazer as coisas desta maneira, nós podemos também desagravar os outros impostos. Ou seja, eu prefiro pagar mais pela água que gasto e pela energia que gasto e pagar menos em IRS. E, portanto, isso significa que se eu tiver que pagar menos em IRS, é mais fácil os empregadores criar empregos. E, portanto, neste conceito da reforma fiscal verde, há aqui um triplo dividendo. Desincentiva-se os maus comportamentos ambientais e incentivam-se os bons comportamentos ambientais, primeiro. Incentiva-se o emprego e incentiva-se a inovação. Porque nós, quando damos metas a uma empresa e dizemos, você o máximo pode poluir é X, mas mesmo tudo poluir, mesmo sendo permitido, ou mesmo um pouco que é permitido, tudo poluir paga. O que é que a empresa vai fazer? Vai repensar o seu modo de produção de maneira a poluir menos. E, portanto, é aí que eu sou um bocadinho menos otimista. Percebe? É aí que eu sou um bocadinho menos otimista, porque eu concordo que os princípios têm alguma preocupação. Primeiro, tenho alguma preocupação que algum político diga, está bem, vamos baixar o IRS, não me lembro nunca de baixar imposto nenhum, mas nós continuamos a pagar o imposto de circulação criado pelo Salazar para ajuda aos esforços de guerra do ultramar, só falta pagarmos o imposto de isqueiro, pronto. Portanto, aí preocupam-me as práticas e o historial das práticas preocupa-me. Deixa-me responder diretamente a isso. Isto já foi ensaiado em muitos sítios e também em Portugal. Em Portugal foi ensaiado com os sacos de plástico e foi ensaiado com o imposto automóvel. Os sacos de plástico, olha, lá está, eu acho que é um mau exemplo. Neste momento o que temos é os supermercados a agradecerem o cash flow daqueles 10 cêntimos. E, portanto, neste momento as caixas de supermercado têm ordens para impingir o saco. Isso é irrelevante. Se isso aparecer na fatura, e tem que aparecer na fatura, a grande maioria das pessoas, a utilização de sacos de plástico no supermercado caiu 90% quando essa taxa foi criada. E, portanto, o futuro é acabar com os sacos de plástico. Não há razão nenhuma para não se usarem sacos de papel. Mas é acabar. A partir do momento em que se cria, numa das entidades, ainda que tem o poder na mão, o cash flow. O meu argumento é que o incentivo económico, o sinal económico, neste género de coisas, funciona.
funciona como funciona no Estado de Plástico, como funciona no imposto ao automóvel em Portugal, e o princípio do poluidor-pagador, nos sítios onde ele foi aplicado a sério, que é, há um teto absoluto às emissões poluentes. E daí para baixo, tudo o que é emitido é efetivamente pago e é reinvestido na redução da poluição. É desta forma que não vai para um saco, para um buraco negro do Ministério das Finanças. Tem que ser reinvestido, porque é que, sabe que temos uma taxa de carbono? Sabia que temos uma taxa de carbono? Sim. Sabia que presta atenção a estas coisas, a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe porque não se vê, porque é um valor baixíssimo, ridiculamente baixo, tem zero efeito económico, e não aparece na fatura. Portanto, ninguém liga. Não é? Portanto, tem que haver uma taxa de carbono que seja uma coisa a sério. E uma das propostas que nós desenvolvemos, a minha equipa na universidade fez essa análise, com a ajuda de economistas, especialistas nesta área, e a conclusão é que temos de ter uma taxa de carbono que tenha um significado muito concreto e que se perceba para onde é que vai o dinheiro. E o dinheiro vai, por exemplo, para beneficiar as empresas e as famílias que investirem em eficiência energética, mas tem que ser um valor que tem que ser bem visível. E que substitua o atual imposto sobre os produtos petrolíferos, que é uma forma do Estado arrecadar receita e que tem zero consequências ambientais. É? E, portanto... e depois tornando o Estado deixa de ser uma pessoa de bem. Porque, não, temos que baixar a poluição. Mas, mas não se pode baixar que a gente quer aquela receita fiscal. Não, mas isso há uma forma muito simples de resolver isso. Lá está. Isso é uma questão de como é que se desenha um instrumento. Se eu tiver uma caixa de ferramentas, mas tentar pregar um prego com uma chave de parafuso ou com um alicate, a coisa não vai correr bem. Não é? E, portanto, mais uma vez, não basta ter slogans, não basta ter boas intenções, é preciso saber o que é que estamos a fazer. Não é? E, portanto, os sítios, há muitos países no mundo, e nós fizemos esse levantamento, onde este princípio foi aplicado corretamente e funciona. Portanto, sabemos que isto funciona. Não é uma suposição, não é uma opinião. Sim. A mim preocupa-me, porque, olha, repare, eu dou-lhe um exemplo. O desgraçado do Fiat Uno de 1990 não pode entrar em Lisboa nem para levar o filho ao hospital. O do Porsche Cayenne híbrido deste ano, que polui 3 vezes mais, porque consome 3 vezes mais, logo emite 3 vezes mais. Mesmo híbrido. Pode andar para onde quiser. Emite o quê? Se consome 3 vezes mais, emite 3 vezes mais CO2. Exatamente. CO2. 2,6 kg por litro, é linear. Mas emite, como tem um catalisador e não sei o quê, emite menos de coisas que, do ponto de vista de qualidade do ar na cidade, são piores. Nomeadamente óxido de azoto, hidrocarbonetos queimados, compostos orgânicos voláteis e partículas. As partículas são tóxicas diretamente. Sim, é como o gasóleo e a gasolina. Com esta aposta na guerra ao gasóleo, baixámos outras emissões de outras partículas, mas na realidade subimos as emissões de CO2. Exatamente. E, portanto, o problema para isso não é substituir o carro A pelo carro B, é ter um transporte público em condições. Eu já não falo de levar o filho ao hospital, porque aí é evidente que vai ser de carro, ou táxi, ou o que for. Pronto, mas é o que eu estou a dizer, mas é que depois estas medidas, quando são feitas assim cegamente, criam injustiças sociais. Por causa da sustentabilidade ambiental, criam-se insustentabilidades sociais. Uma coisa é motivos, outra coisa são pretextos, não é? E, portanto, entramos naquela categoria para fazer de conta que se está a fazer qualquer coisa, faz-se uma coisa mal enjorcada. E, portanto, o remédio aí é muito claro, é melhorar significativamente os transportes de Lisboa. O número redondo na área de Lisboa é este. Há 30 anos, quem se deslocava na sua viagem casa-emprego na área de Lisboa, 2/3 andava de transporte público, 1/3 andava de automóvel individual. Portanto, a relação é área. 1/3 ou 1/4 anda de transporte público, e 2/3 ou 3/4 anda por aí alguns, 70%. Agora não sei o número exato, mas andava mas é carro individual. Carro individual esse que tem, em média, 1,3 passageiros cada carro. E, portanto, é um desperdício brutal, mas as pessoas defendem-se. Porque, para muitas dessas... Há pessoas que são maníacas que só usam o carro, mas são uma minoria. A grande maioria das pessoas, não é o meu caso, eu tenho um automóvel e uso o menos possível. Mas, às vezes, tenho que usar. Claro. E usá-lo-ia muito menos se tivesse um sistema de transporte público em condições. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas, se tiver um transporte público efetivamente de boa qualidade, com boa fiabilidade e com boa frequência, e com boas interligações, vai deixar o carro à porta, ou vai até deixar de ter carro. Não é? E, portanto, porque vai haver muitas opções, o sharing, o aluguer,
Tudo. Além do transporte público. Temos que combinar essas várias coisas, não é? Portanto, há aqui três... O elefante, vamos ser claros, é o transporte público. Tem que ter a base tem que ser complementado com duas coisas que cada vez são mais importantes e ainda bem, e devem ser cada vez mais, que é o chamado transporte partilhado, o tal car sharing, os Uber, este tipo de modelos mais flexíveis, por um lado, e os modos suaves por outro, que obviamente devem ser incentivados. Mas, enfim, se tivéssemos cidades organizadas de outra maneira, podíamos apostar mais nesses modos alternativos. Mas enquanto tivermos cidades, metrópoles com milhões de habitantes, o transporte público vai ter que continuar a ser a base. E isso não tem sido assumido de forma suficientemente séria. É fácil fazer um passe multimodal. É difícil melhorar a qualidade do serviço, para convencer efetivamente as pessoas a deixar o carro em casa. Ainda por cima é época de pandemia, não é? Sim, agora temos que encarar isto como um parênteses. O problema é que eu acho que, como eu, que ainda por cima nós na Ecomud, é a nossa causa principal, nós temos que escolher as batalhas, não é? Esta é a causa principal, e neste momento o que eu sinto é grande parte do trabalho que se estava finalmente a começar a sentir alguns efeitos das pessoas começarem a largar o carro, irem para os transportes públicos, usarem os partilhados, fazerem as locações de uma forma integrada entre os públicos e os partilhados e por aí fora. Neste momento, com o medo de contágio e por aí fora, andou isso tudo para trás. E eu não sei quanto tempo é que vai demorar a recuperar, a chegarmos ao ponto em que estávamos, que já era mau. Mas não sei quanto tempo é que vai demorar até voltarmos ali. Porque as pessoas criam os hábitos outra vez. Só há um caminho para isso, que é melhorar. Primeiro tem que se melhorar efetivamente a oferta. Exatamente. E, portanto, a partir daí é que se consegue convencer as pessoas a usá-lo. Porque se ele não existir ou não tiver a fiabilidade necessária, enfim, e nós sabemos, isso depois, enfim, mexe com muitas coisas. Ao contrário da questão do financiamento da eficiência energética, tecnicamente falando é um problema simples, é uma questão de vontade. Porque os nossos estão um pouco pai virados e, obviamente, as grandes empresas de energia não estão interessadas nisso e pressionam os governantes. Não é só de energia, porque temos que reduzir o automóvel individual, mas cada vez que se vendem menos de 220 mil por ano, ai. É evidente. O setor da energia, da construção, do automóvel, é evidente que são contra essa mudança de paradigma. Mas isso sabemos que eles são contra, mas isso é uma questão... o próprio Estado. Decisões em nosso nome. Por isso é que há bocado estava a perguntar a diferença entre os anúncios e as medidas. Porque os anúncios são fantásticos, mas depois as medidas não acontecem. Sim, as diferenças são gigantes. E, portanto, esta área da mobilidade é uma das que é catastrófica. Toda a gente tem que deixar de andar, de reduzir o andar de carro. Mas vamos construir uma fantástica terminal de cruzeiros. Não faz evidentemente sentido. E há outro domínio que, de facto, as coisas têm corrido muito mal, que é aquilo que podemos chamar, enfim, o conjunto de ordenamento do território / gestão da biodiversidade, que tem sido verdadeiramente tratado com os pés. Não é? Portanto, o setor da construção, por exemplo, em Portugal, tem vindo a ser sistematicamente desmantelado, esfrangalhado, desde há vários anos a esta parte. Desde há muitos anos a esta parte. E continua na tendência descendente. É bom que isso seja dito com toda a clareza. Enquanto que noutros domínios, por exemplo, na questão da energia, apesar de tudo, há sinais contraditórios, mas eu acho que os sinais dominantes são positivos. Mas no domínio do ordenamento do território, e muito em particular na área da conservação da natureza, não quer dizer que não seja... Há alguns interessantes, há algumas iniciativas interessantes, por exemplo, tentar apostar na questão dos serviços de ecossistemas, do pagamento de serviços de ecossistemas, é uma linha que deve ser explorada, dentro da tal lógica da reforma fiscal verde, mas a tendência dominante, ou a maior parte das medidas concretas, são no sentido negativo. Não faz sentido nenhum municipalizar a gestão dos parques naturais. Só para dar um exemplo, nós temos um número de guardas vigilantes de natureza em Portugal que é 7 ou 8 vezes menos do que devia ser. Do que tem, por exemplo, os nossos não é preciso ir muito longe, a Espanha aqui ao lado, já para não falar em muitos países em desenvolvimento que têm sistemas de áreas protegidas muito mais robustos que os nossos, em situações muito mais difíceis. E, portanto, é um setor que, enfim, há décadas que anda a ser deliberadamente desmantelado pelos nossos poderes políticos.
É triste dizer isto, mas é a verdade. Há muita coisa que não é só cá. Eu acho que vamos continuando a ver coisas que se deviam globalizar, e globalizar no bom sentido, de decisão global, com visão da humanidade e não do umbigo, estão a localizar, estão a tornar-se mais locais, e as coisas que se deviam tornar mais locais, como a produção e o consumo de energia por aí fora e tal, continuamos a querer mercados globais e por aí fora. Estou a ver a mania da megalomania, não é? É a febre do grande negócio, não é? Continuamos, apesar de o discurso ter mudado de algumas coisas, temos de ser mais verdes, temos de ser mais sustentáveis e tal, mas continua a matriz mental da maior parte dos nossos governantes, infelizmente, continua a ser esta do grande negócio. E isto é uma coisa que vai da esquerda à direita, não é? Sim. Portanto, continuamos a ter a matriz consumista, independentemente das preferências ideológicas, que é uma coisa verdadeiramente, eu atrevo-me a chamar patética. Não, eu já diria pior do que patética, já é gravíssima mesmo. Já é gravíssima, porque a Terra já está farta de nos dizer que assim não vai ter muita paciência para nos aturar muito mais tempo. Professor, já passámos mais de um quarto de hora do nosso limite. Eu ainda tinha mais... Não. A culpa é minha. Além de mais, podia ter cortado o pio e não quis propositadamente, ainda lhe fui dando mais achas para a fogueira. Apetecia-me, na realidade, era agora, ok, acabou, vamos começar outra do princípio. Mas pronto, vou saltar aqui algumas outras questões. Espero que haja mais oportunidades de conversarmos. É interessantíssimo. Vou-lhe só colocar a última de sempre para todos, para acabarmos com uma nota positiva, que é, e peço-lhe uma resposta rápida, o que podemos e devemos fazer, cada um de nós, para melhorar o mundo que tínhamos antes. Cada um de nós tomar consciência de que é parte do problema e da solução. E não termos medo. Já não sei, era um político que dizia que nós devemos ter mais medo do próprio medo. Devemos ter a coragem das nossas convicções e de lutar por aquilo que acreditamos. Só se defende aquilo que se ama, só se ama o que se conhece. E, portanto, recomendo toda a gente que, assim que puder e nas oportunidades que tiver, vá conhecer a natureza para ver o que é que nos arriscamos a perder. E, portanto, cada um faça aquilo que pode, e é muito, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida cívica. Muito obrigado. É a melhor nota com que podíamos terminar. Para mais das várias instituições com que o professor trabalha, aconselho a que vão visitar o Giota. Está a desenvolver um trabalho fantástico em prol de todos nós. Muito obrigado por isso e por esta conversa também. Foi um prazer. Muito obrigado. Quanto a si, digo-lhe que é conversar comigo amanhã. Convidei a prata da casa, um jovem engenheiro e piloto, que é também vice-presidente da Ecomut de Portugal e que tem a seu cargo boa parte da Ecokart de Portugal, os nossos karts elétricos que nós convertemos de combustão para elétricos e que usamos para sensibilizar. O nosso engenheiro Guilherme Gouveia. Entretanto, até amanhã, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.